Pega a sua Bíblia. Temos falado nesses dias sobre a dependência do Espírito Santo. Nós vamos continuar. Aleluia. Santo é teu nome. Evangelho de João. Espírito Santo, fala conosco. Nós necessitamos de ti. Capítulo 1. A partir do verso 28. Deus vai falar conosco. Se coloque de pé para ouvir. Dispõe-te, resplandece. Coloque-se de pé e eu falarei contigo, a palavra de Deus diz. Essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Verso 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse que depois de mim vem um homem que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu o vi, o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pode se assentar. Aleluia. Talvez você já ouviu falar desse texto de João Batista muitas vezes, mas não da forma que você vai ouvir nessa manhã. Nós estamos falando da dependência do Espírito Santo na igreja. Nós temos visto as igrejas, muitas igrejas serem implantadas na terra, muitos pregadores como nunca antes, e isso, de certa forma, é bom, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós vemos muitas vezes nos púlpitos, nas conferências, uma performance humana. Pessoas que ministram debaixo de uma performance humana. Pregadores que pregam debaixo de uma performance humana. E geralmente o pregador que tem uma performance humana, ele consegue cativar um maior número de pessoas mais do que aquele que tem o Espírito Santo. Porque se nós usamos de forma carnal para pregar, vamos atrair carne. E o que a carne mais deseja é que a vontade dela seja estabelecida. Ela é inimiga do Espírito. O inimigo do Espírito Santo, número 1, não é o diabo e não é o mundo. O inimigo número 1 do Espírito Santo é a carne. A Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito em todo o tempo. Então o diabo não é o inimigo número 1 do Espírito Santo e nem o mundo. É a tua carne que é inimiga. A tua carne sempre vai desejar aquilo que o Espírito Santo não quer. Ela vai querer sempre contrariar a vontade do Espírito Santo. E há muitos pregadores hoje, muitas igrejas, que elas se movem de forma carnal. Você pode ver um pregador falando bonito, com palavras bonitas, mas no final daquela mensagem, o que você pode ver de resultado? Você vê transformação de vidas? Você vê vidas restauradas, você vê vidas libertas, você vê vidas quebrantadas, você vê vidas que são curadas de enfermidades. Você já percebeu que existem dois extremos? Ou vemos igrejas em que só tem cura e não tem palavra, ou igrejas que só tem palavra e não tem cura. Extremos, aonde o centro está longe, e o centro é aqui em Cristo. Nós cremos num evangelho onde a palavra de Deus é centrada em Cristo, e nós cremos também no evangelho que é poder de Deus.
Os apóstolos, eles faziam muitas curas pelas suas mãos. Aquele evangelho era confirmado com manifestação de poder, e o apóstolo Paulo disse: quando eu vim até vocês, eu não vim com o evangelho de demonstração humana. Nós temos que entender, Paulo era cidadão romano, o império mais famoso da época, mais rico em cultura, em economia, era Roma. E ele era um homem que falava, muitos dizem até mais do que 5 línguas, um homem culto, erudito. Mas Paulo está dizendo: quando eu fui até vocês, eu não utilizei os meus diplomas, eu não utilizei da minha capacidade de falar tantos idiomas, eu não utilizei do meu saber e da minha cultura, eu não utilizei disso, eu não utilizei de meios humanos, porque Paulo sabia claramente que esses meios não podem manter uma igreja viva, esses meios não podem transformar uma pessoa. Mas Paulo nos mostra também que é possível que alguns homens se apresentem com performances humanas que atraem pessoas para as igrejas. Às vezes você vê um cantor que canta bem, eu gosto daquela música, você bate até o pezinho, mas não tem Espírito Santo. São músicas muitas das vezes que não glorificam a Deus, glorificam a nossa alma, a nossa vontade. Não é verdade? Muitos adoradores que foram referências no Brasil na década de 80, 90, eu sou crente há muito tempo, eu sei, harpa cristã, ministério de adoração, que eram referências no mundo todo. Hoje a maioria das canções que são ministradas no Brasil são regravações, ou então são interpretações de outras línguas, traduções. Aonde está a inspiração? Aonde está a essência da adoração? Muito se vê performance humana. Durante um tempo atrás, a Som Livre, que é uma das maiores empresas fonográficas do Brasil, dizia o quê? A Som Livre toca e você adora. Então quem ditava a adoração era quem? A Som Livre, não o Senhor. E muitos adoradores que receberam uma unção para isso, fizeram contratos com essas empresas, e não tem mais a mesma unção, não adianta, já rescindiram, acabou aquele festival promessa, né? Não tem mais. Mas cadê a unção? Perdeu. Aí estão desesperados e regravando música americana do pessoal da Austrália para tentar vender CD, porque o mercado fonográfico dá muito dinheiro. Mas o foco da adoração não é o comércio fonográfico, o foco da adoração deveria ser o Senhor. Mas por quê que dá dinheiro? Porque o povo compra. Eu abomino isso. Eu vi uma conferência que vai ter, aí só os pregadores de elite, assim, sabe? Até um que fica com um paninho no ombro, assim, fica fazendo piada com o nome de Deus, já sinta o manto. Aquilo lá eu acho ridículo. Às vezes eu dou o nome, né? Igual eu dei agora. Eu acho ridículo. Não se brinca com o nome de Deus. Aquele que pecar contra o Filho tem perdão, mas a Bíblia fala que aquele que pecar contra o Espírito não há perdão. Não se brinca com o nome de Deus, não se brinca com o Espírito Santo. Tem muita gente que não acredita mais na manifestação do Espírito Santo, porque tem crente que às vezes sente o poder do Espírito Santo, arrepia. Quem já arrepiou sentindo a presença de Deus? Eu já. Quem já rodou sentindo a presença de Deus? Quem já sapateou sentindo a presença de Deus? Só que quando você pega isso, coloca um paninho no ombro e ridiculariza isso, você está ridicularizando o Espírito Santo. Você está fazendo ele de papel de ridículo. E tem gente que está ganhando dinheiro em cima disso, e no final faz um apelo, o povo chora, meia dúzia aceita Jesus e justifica. Os meios justificam os fins. Não, irmãos, Deus é um Deus de princípio. Jesus, 40 dias sem comer, com fome, o diabo vem pirraçar, ele fala para ele, pula daqui, ele dará ordem aos teus anjos que te guardem, nem os teus pés vão se resvalar. Ele falou: não usarás o nome do Senhor em vão, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o temor de Jesus. Jesus com fome, ele era ser humano como eu e você. Ele podia, não, em um momento de loucura eu falei aqui que não devia. Não, Jesus, um temor, obediente à palavra. Não se ridiculariza o Espírito. Aí eu ouvi lá essa conferência, mostrei para Daniela, aí está lá,
A conferência vai ser o ano que vem, lá para março, uma coisa assim. Promoção de final de ano de Natal, 35% off. Compre agora a sua pulseira e tal. Eu olhei e falei, Dani, que palhaçada. Que palhaçada é essa? E aí eu vi ver os comentários do povo, não, eu vou comprar a minha pulseira tal, eu só não vou ficar de fora. Sabe por que tem gente que mercandeia o evangelho? Porque tem gente que compra a mercadoria. Porque quando você pega uma mercadoria, você coloca uma embalagem do jeito que você quer, atrativa para vender, e você vende. Estão criando o evangelho uma mercadoria. Mas há aqueles que ainda não se dobraram diante de Mamon, diante de Baal, diante de Jezabel, diante de Bezebu. Então, irmãos, valorizem esses que não se dobraram. Valorizem os autênticos homens e mulheres de Deus. Come a comida de dentro de casa, que você não vai passar mal. Há muito tempo mais que eu não fico assistindo pregação dos outros. Só existe um ou outro que eu assisto raramente. Sabe por quê? O alimento. Tem o meu pastor, tem o Espírito Santo. Eu não conheço a vida dos outros. Eu não sei como os demais vivem. Eu não sei como é que é o casamento deles. Eu não sei. Aqui você sabe. Então João Batista falou, olha, eu estou aqui batizando vocês, mas eu estou fazendo isso por um propósito. Ele não saiu como louco, teve uma ideia, eu vou lá, vou começar a batizar os outros, né? Ele falou, eu fiz isso para preparar aquele que vai vir. Eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá um que batizará vocês com o Espírito Santo. E aqui João Batista nos revela, quem está tossindo, ele dá uma segurada na onda, ou vai lá fora, tossir lá fora, por favor, que está atrapalhando. Vamos ter reverência dentro da casa de Deus. Amém? Está me desconcentrando aqui. João Batista, ele disse algo interessante. Ele falou assim, eu recebi um sinal. Deus me disse que aquele que batizaria as pessoas com o Espírito Santo, aconteceria 2 sinais. O primeiro sinal, o Espírito desceria sobre ele. E qual é o segundo sinal? O Espírito iria permanecer sobre ele. Aqui no final do versículo, de número 33, ele fala isso. Aquele sobre quem vier descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele começa dizendo, eu não sabia quem ele era. Mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre a qual o Espírito descer e permanecer sobre ele, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Preste atenção, naquela época, nos dias do Antigo Testamento, o Espírito de Deus também se movia na terra, mas ele movia de uma forma limitada, porque o pecado ainda não havia sido retirado, aniquilado pelo poder de Jesus na cruz. Então, através do derramamento de sangue de animais, de sacrifícios, o Espírito de Deus ele se movia de uma forma limitada. De que forma limitada? Porções do Espírito eram derramadas sobre as pessoas. Uma porção. Então, homens como Davi, esses outros homens, eles receberam uma porção. Eu não vou falar porque não dá tempo, mas eu já preguei isso várias vezes aqui, lá em Hebreus 11. No final de Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, fala das obras que eles realizaram. E no final fala, nos últimos versículos, que eles sem nós não seriam aperfeiçoados, porque a promessa foi derramada sobre nós e não sobre eles. Que promessa? O Espírito Santo. Então acontece que todos esses homens, eles não tiveram o Espírito Santo morando dentro dele, como eu e você. O aperfeiçoamento foi feito depois que Cristo morreu e o Espírito Santo foi colocado dentro de nós. E a Bíblia fala que todos esses homens não serão aperfeiçoados sem que esperassem em nós o cumprimento da promessa. Então, quando nós chegarmos no céu, o próprio apóstolo Luiz Hermínio diz isso, que nós vamos chegar em Davi e perguntar como é que foi enfrentar Golias, essas coisas todas, Abraão, e eles vão correr para nós e perguntar, e aí, me diga como foi teu Espírito Santo morando dentro de você. Porque eu só tive uma porção dele e pude fazer aquelas coisas. E o Abraão e o Davi vão falar para você, e o que você fez tendo todo ele morando dentro de você?
Aí você vai responder: WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix. John Piper, como você quiser, diz que as redes sociais, elas vão ter uma finalidade lá no céu, quando a gente chegar no céu: mostrar que nós somos indesculpáveis de dizer, se dissermos que não tivemos tempo para orar, tempo para buscar Deus. Porque hoje é um ídolo o que gastamos de tempo. Aí você fala assim: não, eu converso muito isso com o pastor Adriano, a gente já conversou muito sobre isso, ele já falou sobre isso aqui na igreja também, no início. Muitos falam: não, a marca da besta vai ser colocada na testa e na mão. Eu não vou negar Cristo, eu não vou pôr essa marca. Tem muita gente que já está com essa marca na mão. Dentro do teu celular tem um chip. E onde que fica isso? Na tua mão o tempo todo. E na tua cabeça. Então é errado ter um celular? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando essa ferramenta, que era para ser uma ferramenta para ser bênção, para evangelizar, para aproximar pessoas, e ela começa a ter domínio sobre você, ela começa a ter um lugar espiritual na tua vida, de governo, e começa a influenciar você. O povo de Israel naquela época, eles amarravam na mão e na testa as leis, a Torá. Então a marca da besta não é um chip sendo colocado na pessoa, é o conhecimento satânico sendo entronizado dentro da nossa vida. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Mão fala de ação, cabeça fala de mentalidade. Então o diabo ele tem introduzido uma mentalidade na cabeça das pessoas, e elas têm agido debaixo dessa mentalidade. E como a melhor forma que o diabo tem utilizado para doutrinar as pessoas, se não pela televisão e pelo celular? Você já imaginou que um aparelho assim ele te domina? Eu estou falando isso porque eu já tratei pessoas que o celular estava desligado no bolso dela, ela toda hora pegava porque ela sentia o celular vibrando no bolso dela, e o celular estava desligado. Isso é considerado uma doença para muitos psicólogos, uma reação psicomática, de tamanha dependência que a pessoa tem do celular. O celular não é mais um meio de comunicação hoje, ele é uma dependência. Tem pessoas que são dependentes do celular. Quem está me entendendo? Então aquilo que te domina você tem que arrancar fora. A Bíblia fala que se o teu olho te domina, arranca ele fora. Mas é capaz do cara arrancar o olho, mas não arrancar o celular. Olha o nível de domínio, e você nunca vai aceitar. Lá em casa a gente discute assim, eu com a minha esposa, né? Ah, você está usando muito o celular. Ela fala: você também está usando muito o celular. Eu falo: não estou. Ela tá. Aí eu viro para as crianças: quem está usando muito o celular? Os dois. Aí eu falo: estou errado então. Ela também estou, então vamos dar uma maneirada. Você acha que eu estou pregando para você? Estou pregando para mim, irmãos. Principalmente eu que estou o tempo todo atendendo as pessoas aqui. Ontem, meia-noite, eu estava com alguns irmãos e viram meia-noite os outros me ligando, 1h da manhã. O tempo todo, você fica ligado. Aí a pessoa traz uma situação para você, você não consegue dormir direito. Eu não dormi bem essa noite. Você fica preocupado com as pessoas. Então aquilo toma a tua vida, toma a forma como você vai agir. Não, a Bíblia fala que nós devemos ser guiados pelo... Como você pode ser guiado pelo Espírito Santo se você está alimentando a tua carne o tempo todo? Não há nada de errado um dia você colocar um filme e assistir, mas vai ter dias que o Espírito Santo vai falar: eu quero você para mim hoje. E aí, meu irmão ou minha irmã, você vai ter que falar para o teu marido ou para o teu esposo: eu estou em casa hoje, mas hoje eu sou dele, eu sou do meu amado, ele é meu. Você dá licença, assiste o teu filme aí que eu vou lá para o quarto ficar com ele. E não há nada de errado a tua esposa ou teu marido ficar assistindo o filme, porque se o Espírito chamou você, é você que ele quer. E você tem que ser leal mais a ele do que ao teu cônjuge. Na verdade, eu vou completar o que eu disse: você só pode ser leal ao seu cônjuge se antes você for leal a ele. Então nós criamos gavetas e colocamos lá a gaveta do culto, a gaveta do Espírito Santo, e nós colocamos então que o restante é uma vida secular. Não existe uma vida secularizada para quem é do Espírito. A Bíblia fala que o vento sopra e leva aonde ele quer. O vento sopra e leva a pessoa aonde o Espírito quer. Então não há mais secularização. Não há tipo assim: Espírito Santo, há um limite de atuação até aqui para você, daqui para cá eu decido.
Eu não decido nada, irmão. Eu não decido que roupa eu visto. Eu não decido que perfume eu uso. Eu não decido que relógio eu vou usar. Eu gosto de relógio, eu gosto de perfume. Por isso que eu estou falando. Tem dia que ele fala, vai sem relógio hoje. Estou sem relógio hoje. Aquele anel, vai sem ele hoje. Tá bom. Não vim. Qual camisa que o senhor quer que eu vá domingo? Essa aqui. Essa calça, esse tênis. Tá bom. Ele manda em mim. Eu gosto. Ele decide. Você tá Deus tem mais o que fazer. O seu Deus, o meu não. O meu, ele cuida de mim. Porque se a Bíblia fala que ele sabe quantos fios que eu tenho na minha cabeça, então para de achar isso. Deus tem mais o que fazer. Deus é um Deus de detalhes. Você já imaginou só no Brasil mais de 220 milhões de pessoas? Uns com menos cabelo, outros com mais. Todo dia cai fio de cabelo na cabeça de todo mundo. E ele sabe todo dia a conta de quantos fios de cabelo você tem. Isso para Deus não é bobagem. Isso para Deus é zelo. Por quem Ele ama. Nós temos uma imagem de Deus errada. Se nós entendêssemos o quanto Deus nos ama, nós não pararíamos de pensar nem um segundo nele. O que ocupa minha mente, irmãos, o tempo todo e me constrange, e eu vejo o quanto eu sou falho e pecador, não é me culpando, eu sou pecador, eu fiz isso. Não, eu fico constrangido, eu fico falando, Deus, o Senhor me ama tanto, o Senhor me ama tanto, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão perfeito, que me constrange. Eu entendo o caráter de Deus, eu entendo quem Deus é, eu entendo o coração de Deus, e quanto mais eu entendo, mais eu vejo, irmãos, quão distante eu estou de ser como Ele é. E eu falo, Senhor, eu quero ser como Tu és, eu quero ser santo como Tu és, me ajuda, Espírito. Então é impossível fazer essa obra sem auxílio do Espírito Santo, irmãos. É impossível você estar congregando numa igreja litúrgica que tem um Cristo histórico. Eu não quero um Cristo histórico, eu quero um Cristo vivo. Na igreja católica nós já tínhamos um Cristo histórico lá da cruz. Parece que parou no tempo, porque Ele não está na cruz mais, Ele está vivo. E Ele andou 40 dias na terra depois que ressuscitou. Ele comeu com seus discípulos, apareceu para mais de 100 irmãos de uma só vez, apareceu na ilha de Patmos para João Batista, apareceu na ilha para João Batista, para João. Então não é um Cristo histórico, é um Cristo vivo. E da mesma forma nós estamos muitas vezes errados, vendo um Cristo histórico. Não, Cristo fez isso, Cristo fez aquilo. Vamos explicar um ensino nesta manhã. Eu não quero conhecer a Cristo por teologia. Teologia não forma homens cheios do Espírito, forma homens cheios de ciência. Mas você é contra a teologia? Não, desde que você seja cheio do Espírito Santo, porque se você não for, ela vai te matar, porque a letra mata. Eu aconselho você a fazer teologia se você estiver cheio do Espírito. Se não tiver, não faça. Porque para mim, pastor hoje que é teólogo, que bebe vinho, que escuta música que edifica, mas biblicamente ele acha que é errado uma criança dançar na igreja, que isso não tem na Bíblia, então ele está louco. Ele defende a ideia de que é errado uma criança dançar e fazer teatro na igreja dos jovens, que não está na Bíblia. Mas não é errado encher a cara de vinho. Não é errado ouvir músicas do mundo. Tudo que eu faço é para glorificar Ele. Quer comer, quer beber, faça tudo para a glória dEle. Paulo falou, se carne escandaliza meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Eu conheço homens de Deus nessa terra, homens de Deus, que não são conhecidos, que não estão na mídia, que fizeram um voto com Deus, homem que tem a minha idade, falou, Diego, eu nunca mais como carne na minha vida. Irmão, até lambi o beijo aqui quando eu falei, irmão, você sabe quando você está na tua casa, lá de longe, você sente o cheiro da churrasqueira do vizinho, você fareja, você não é que nem um cão, mas naquela hora você vira um farejador, é ou não é? Imagina o cara falou para mim, eu nunca mais como carne. Não é só isso, eu nunca mais como nada de derivado animal. Esse bolo tem leite? Tem, eu não posso comer. Tem ovos? Tem, eu não posso comer. O que é isso, cara? E toda madrugada o cara está orando e manda áudio para mim. Não está na mídia. Quando o meu pastor está pregando, ele está lá do lado assim, 2h30, 3 horas, sem abaixar os braços, orando. Alguém vai lá e enxuga o rosto dele, porque ele não baixa os braços nem para enxugar o rosto de suor. Eu falo, meu Deus, tem homem de Deus nessa terra para mim me espelhar. Tem homem de Deus nessa terra. E eu vejo um tanto de pregador vomitando as coisas, o povo,
Você não vai na igreja, seja igreja. O povo, vai lá e curte, vai lá e compartilha. Para de falar bobeira. Não tem como você ser igreja sem ir na igreja. Não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Bíblia. Agora, não vá na igreja, seja igreja. Tá, que palavra mais relativa, mais no vazio que está isso aí. É alma, é vomitar. Está cheio de gente vomitando alma e vocês estão comendo isso. Joga isso fora, irmão. Exclui do teu Facebook. Joga essas pregações fora, esses livros fora. É maldição para ti. A palavra continua a mesma. Jesus Cristo continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje. A sua palavra renova a cada manhã. Jesus cura, salva, batiza no Espírito, liberta. Dízimo é de Deus, oferta é de Deus, congregar numa igreja é de Deus, submeter a um pastor é de Deus, é bíblico. E essa obra só vai terminar quando Jesus vier e pisar na terra santa de novo, e aniquilar com tudo, e acabar com tudo. Até aquele dia, irmão, esse é o padrão de Deus. Acabou, você gostando ou não, é melhor que você aceite isso. Não vamos inventar as coisas, não. Então Deus dá um sinal para João Batista. Sabe qual é o sinal? Aquele a qual o Espírito descer e permanecer. Quem já assistiu o filme O Jovem Messias? É bonito, mas não é verdade. Jesus não curou antes dos 30 anos. Não, pastor, não. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo antes. Sem o Espírito Santo não dá para fazer. Vamos lá, Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo, de homem. Ele se esvaziou da sua glória, ele veio em forma de homem, carnal, carne. E aos 30 anos ele recebeu o quê? Espírito Santo. O que ele disse? Ele disse, quando ele lê Isaías, o Espírito do Senhor. Quem que ungiu ele? Quem que ungiu? O Espírito. A palavra unção significa o quê? Está separado, eu já ensinei, e encharcado de óleo. O que ele está dizendo? Eu fui capacitado para orar por enfermos, eu fui capacitado para pregar o Evangelho e libertar os que estão presos, e eu fui capacitado pelo o Espírito do Senhor me ungiu. Se Jesus começou o seu ministério depois que recebe o Espírito Santo, quem é o pregador dessa terra que tem o direito de começar um ministério sem ter o Espírito Santo? Qual cantor, pregador, evangelista tem o direito de começar algo sem o Espírito? Até os 30 anos de idade, Jesus foi o filho de Maria e de José, o filho do carpinteiro. O que o povo da região dele falava? Não era esse o filho do carpinteiro? Quer dizer que no passado está mais do que comprovado, ele não fez nenhum milagre, nada sobrenatural, ele era um homem comum. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele deixou de ser um homem comum. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, falando sobre unção. Quem está comigo aí? Agora eu me empolguei, quando eu entro no Espírito aí, vou pregando. Atos 10, verso 38. Olha o que fala. Na minha versão diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Por quem que Jesus foi ungido? Por Espírito Santo. Por Deus através do Espírito Santo. Para quê? Curar e libertar, desfazer as obras do diabo. E como que ele conseguia fazer isso? Porque o Espírito de Deus permanecia nele. Deus estava com ele. O sinal que Deus deu para João Batista é: você vai batizar as pessoas com água, mas vai vir um que vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. O que é isso? A religião só batizou você com água, a igreja católica só batizou você com água, a igreja evangélica só batizou você com água, mas só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com poder. O que é o Espírito? Batizar com o Espírito Santo e com poder é aquele que o Espírito Santo ele vem e sela você, transforma você em uma nova criatura e derrama autoridade e poder na sua vida. Olha o que fala no livro de Atos, no capítulo, acho que de número 18.
19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado das regiões superiores, chegou a Éfeso, e encontrando alguns discípulos, disse-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem sequer ouvimos falar se há algum Espírito Santo. Perguntou-lhe eles: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de... O que João fala? Eu batizo vocês com água. O que é o batismo com água? É um batismo para arrependimento, é uma atitude, é o arrependimento transformado em uma atitude, mas somente uma atitude de arrependimento, de descer a água, sem o Espírito Santo, não se torna um crente remido e cheio do poder de Deus. Você vê tantas pessoas que batizaram e continuaram as mesmas. Aí falar: esse negócio de evangelho não está com nada não, minha vida não mudou. Por quê? Só foi batizado com água, não teve um homem de Deus, uma mulher de Deus para derramar o Espírito sobre ela. Como que o Espírito Santo era transferido? Os apóstolos, eles sopravam, e eles impunham as mãos, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Uma vez que Jesus recebeu o Espírito Santo e permaneceu nele, ele falou o que para os discípulos depois? Permanecer em Jerusalém. Acho que é Lucas 24, 49. Esperar a promessa do meu Pai, e então vocês serão revestidos de poder. O que é isso? Da mesma forma que eles receberam, que Jesus recebeu o Espírito Santo e permaneceu neles, agora ele transfere para os seus discípulos, cheio, e o Espírito Santo permanece neles, e agora eles oram por outros discípulos que eles formam, e o Espírito Santo permanece também neles. O Espírito Santo é transferido por alguém que tem o Espírito Santo. E se estamos cheios de igrejas que não têm o Espírito Santo, cheio de intelecto, cheio de estruturas humanas, de conceitos humanos, uma igreja bem estruturada, com estacionamento, com ar-condicionado, nada contra isso, mas com toda a estrutura, e só tem isso e mais nada, e um louvor bonito, e que legal. De que igreja que eu sou? Sou da igreja lá da centro da cidade. Eu te agradeço, eu sou de lá, sou descolado. O culto lá dura 1h30, depois no final tem um chazinho, tem um playground para as crianças, tem pista de skate. Ai, que legal. E o que tem? Tem o Espírito Santo? Não, esse negócio eu nunca ouvi falar na minha vida, não. E continua o cara dentro da igreja olhando para a mulher dos outros, a mulher dele desejando morrer, tomando remédio, doente. E eu vi um negócio ontem que eu achei tremendo. As enfermidades, elas entram de formas naturais ou espirituais? Espirituais. Quem coloca um câncer numa pessoa? Um diabo. Aí você vai lá, o médico te convence que um laser vai matar aquele demônio. Já pensou nisso? Aí você: como é que você está, irmão? Estou bem, pastor. Eu fui lá no médico, ele pôs um laser, diminuiu o meu câncer, ela já tomou conta, o câncer é dela, e agora eu vou ficar bem. Você mata um demônio com laser? Você mata com o poder de Deus. Câncer, você vai sair daí em nome de Jesus. Mas Deus deu a tecnologia, pastor, mas antes da tecnologia deu o Espírito Santo. Então vamos tentar primeiro pela primeira via de regra, que é o Espírito. Depois, se Deus quiser usar a mão do médico, não tem nada contra. Mas o problema é que primeiro nós buscamos o quê? A ciência, os meios humanos. O que a Bíblia fala em Tiago? Está alguém entre vós doentes? Procure o presbítero e ele vai ungir com óleo, e a oração do justo salvará o enfermo. Agora tem gente que deixa: por que você não vem no culto, irmão? Ah, meu filho passou mal. Já percebeu que depois que o culto acaba, do horário do culto, ele ficou melhor, melhorou. O diabo venceu. Ele fez com que você não viesse no culto com doente, ao invés de você colocar ele doente no altar e falar: pastor, se Deus é Deus, então eu quero ver ele curar meu filho. Aí eu falo: é desses crentes que eu gosto. Desafia eu, desafio o meu Deus. Eu gosto de desafio, eu sou profeta Elias, eu gosto, igual o profeta Elias, eu gosto de desafio. Eu estou te enfrentando agora, eu estou dizendo para você: tu for macho, venha doente na igreja, e vamos ver se Deus não cura. Mas que loucura é essa? Eu tenho Unimed, eu fui lá. Você tem Unimed, mas não tem o Espírito Santo. Traz para a igreja o doente, nós vamos ungir, e ele vai ser curado.
Isso aí eu vou falar outro dia que não dá tempo. Mas as enfermidades estão ligadas a pecado. Quando você lê o texto, fala o quê? A oração do justo curará o doente, salvará. Jesus pega e ele ora para um homem doente e ele é curado. E depois Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. Aí eles pensam entre mentes, os escribas que estavam ali, como ele pode perdoar pecado? Aí Jesus fala: o que é mais fácil para vocês? Dizer, levante e anda ou estão curados dos seus pecados? Então eu falo as duas coisas: levante e anda e está perdoado do seu pecado, vai embora. Porque Jesus está associando o quê? Eles não entenderam, eles acham que Jesus tinha poder de curar, mas não tinha poder de perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: o que provoca as enfermidades é consequência do... E como que você pode quebrar a consequência sem quebrar a essência do problema? A enfermidade é só uma consequência do pecado. Como você pode ter poder sobre a consequência e não sobre a raiz do problema? Jesus estava querendo dizer: eu tenho tanto poder sobre a consequência, sobre quanto a essência que trouxe aquela consequência. Então, se você pega o livro de Tiago, isso fica bem claro. Ele fala: a oração do justo salvará. Porque quando você ora para alguém que está enfermo e ele é curado, consequentemente, ele logo depois ele faz o quê? Eu quero aceitar Jesus, porque ele vê os sinais. Se Deus teve o poder de quebrar a consequência do pecado, ele também vai ter o poder de remover o pecado. Mas a gente, como igreja, coloca ele numa caixa de sapato e limita, porque a teologia falou diferente. A teologia é como se você fizesse, como é que chama? Exumação do corpo de Deus. Vamos exumar ele. Olha, isso aqui é Deus, viu? Olha a mão dele, olha, é assim que ele se movia. Não, ele está vivo. Deixa que ele se apresente. Não tenha outros deuses diante dele. O que é ter outros deuses diante de Deus? Não é ter outro santo, não. É ter outras imagens e entendimento da pessoa de Deus, daquilo que ele não é. Deixa que ele se apresente, pare de ter uma impressão de Deus e conheça ele. E se você continua o texto de Tiago, ele fala depois, se houver cometido pecado, serão perdoados. Depois ele começa falando: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejais o quê? Sarado. Olha só, ele fala que aquele enfermo vai ser salvo. Você ora pelo enfermo, ele é salvo. E quando ele confessa o pecado, ele é curado. Quem entendeu? Porque uma coisa está ligada a... Então você ora para o enfermo e você salva ele. Por quê? Depois que você ora, ele é curado. O que acontece? O próximo passo, ele já começa o quê? A confessar. Eu estava fazendo isso, eu estava nessa situação. Você vê que a cura, que é a oração da cura, levou aquela pessoa à confissão. Como que as pessoas eram salvas naqueles dias? Curas. Grandes curas, as pessoas vinham para a igreja. Depois que elas eram curadas, elas faziam o quê? Confessavam seus pecados. Era assim. Agora, porque tem um tanto de cara aí usando da cura para atrair pessoas para a igreja, ficar pedindo dinheiro, a gente falou: não, então não quero cura mais, deixa a cura de lado. O que é isso, irmãos? O Espírito Santo nos dá poder, autoridade, para todo crente. Isso não é só para o pastor, não. A Bíblia fala: estes sinais seguirão os que creem. A Bíblia não fala: esses sinais seguirão o pastor. Você crê? Então pega aí, você vai orar para o enfermo, eles vão ser curados. Você crê? Então quando tiver alguém endemoniado, não liga para mim não, vai lá expulsar o demônio dele, porque tem autoridade de Deus na tua vida. Se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, foi batizado com arrependimento nas águas por nós, e batizado no Espírito e com o Espírito Santo e com poder, a autoridade, o Espírito te ungiu. Até aquele dia que Jesus foi batizado, todos os homens receberam porção do Espírito, mas a partir daquele dia, de João 1:33, coloca aí por favor, o Espírito desceu sobre ele e permaneceu. Até aquele dia o Espírito não tinha permanecido em cima de ninguém, mas a partir daquele dia ele começou a permanecer em Cristo, porque Cristo permaneceu no Espírito o tempo todo. Você quer que o Espírito permaneça em você? Permaneça no Espírito, se mova no Espírito e não satisfaça a vontade da carne. Em todo o tempo se mova no Espírito de Deus. Aleluia. Se mova no Espírito e não na carne. Eu quero ensinar algo para você que eu achei muito interessante. No verso 28 diz que João batizava no Rio Jordão.
O Jordão, no original, a palavra Jordão significa descer, morrer, fluir. Lembra daquela mulher que ficava no poço? O que Jesus falou para ela? Se você crer, do teu interior vai fluir. O que impede o fluir do Espírito na vida de alguém? A incredulidade. Deixar de crer nas coisas do Espírito. E o que leva alguém a ser incrédulo? Uma pessoa que é carnal. Aquela mulher pensava: eu já tive tantos relacionamentos, eu sou rejeitado por tantas pessoas. Tinha uma fortaleza na mente dela que convencia ela de que ela não tinha solução para ela. Então ela era uma pessoa incrédula. O que gera incredulidade? A carnalidade. E a incredulidade leva o quê? A falta do fluir. E o que significa Jordão no original? Descer, morrer, fluir. O que significa? Para que eu possa fluir do Espírito, antes eu preciso o quê? Descer, e eu preciso o quê? Morrer. Eu tenho que quebrar os argumentos que eu tenho na minha mente, e eu tenho que me abdicar de toda a força natural que eu tenho, para que eu possa fluir. Porque o que impede o fluir é a incredulidade. A incredulidade vem do quê? Da carnalidade. Então eu tenho que matar a minha carne, para que a fé venha e para que o Espírito flua em mim. Então por que ele escolheu João Batista, o Jordão, para batizar? Porque ele estava mostrando o que? Não é a minha maneira, as pessoas serão transformadas à maneira de Deus. Jordão significa o que? Morte. Jordão significa o que? O homem morrendo e a maneira de Deus entrando no homem. O Jordão significa viver a maneira de Deus, fluindo no Espírito, cheio de fé, morto para si mesmo. Então repita comigo: Jordão significa a maneira de Deus. Só que o homem, ele sempre quer também fazer as coisas da maneira dele. Quem lembra da história de Naamã? Aquele homem, olha o que fala aqui em Reis, 2 Reis. Quem está comigo aí, diga amém. Espírito Santo. Xerebaco Yanasuco. Lá baixou. 2 Reis, capítulo 5. Fala assim que Naamã era capitão do exército, era um homem notável diante do seu Senhor, honorável, porque ele foi intermediário do Senhor e havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem muito poderoso, ele era um homem muito valente, porém sofria de uma lepra. Esse homem, ele tinha muitas qualidades que faziam dele um homem orgulhoso, que fortaleciam a carne dele. Era um homem vencedor, era um homem valente, era um homem respeitado, era um guerreiro que tinha muitas divisas nos seus ombros, porque tinha vencido muitas batalhas, mas tinha uma batalha pessoal dele que ele não tinha vencido, que era a lepra. Só sabia disso quem vivia dentro da casa dele, porque debaixo daquela roupa, daquelas divisas, daquelas patentes, tinha lepra, fedia. E aí então o profeta dá uma direção para ele. E qual é a direção do profeta? Quem lembra? Você vai ter que lavar-se quantas vezes no rio? 7. E qual rio? Jordão simboliza o quê? Fazer a maneira de Deus. Quantas vezes? Sabe o que significa o 7? O número da perfeição. O que é o 6? O número da humanidade. Qual é o número da besta? 6, 6, 6. Nós cremos um Deus trino, Pai, Filho. Quantas vezes 6? Quantas vezes 6? 3 vezes, simbolizando o quê? Assim como Deus, Ele está colocando numa posição de autoridade 3 vezes, o Pai, o Filho e o Espírito, na espiritualidade, nas regiões espirituais, o diabo vem e imita e fala o quê? 3 vezes eu coloco o quê? A força do homem. Maldito homem que confia na sua própria e faz dela a sua engrenagem. E o que a Bíblia fala? O número da besta é 666, vai estar na onde? Na testa e na mão. O que é isso? Você vai agir de forma do seu entendimento, e o seu entendimento vai ser de que forma? Humana, humana, humana. Racional, racional, racional. O que nós temos visto dentro das igrejas hoje? Teologias racionais. O que nós temos visto nos livros dos escritores evangélicos? Racionalidade. Livros de alta ajuda e não de ajuda do alto.
terapia não sei disso dentro da igreja, terapia daquilo, coach no altar da igreja. E as pessoas mandam para mim, olha que benção, eu já apago e nem assisto, lixo, para mim tudo lixo, 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 lixo. E você que está assistindo, você está comendo lixo, porque você não está se alimentando do Espírito, você está alimentando de um leproso que está bem vestido, mas por baixo tem lepra. Pode ter as palavras mais lindas e sábias, mas sem Espírito não tem vida. Então 6 é o número do homem, 1 é o número de Deus, único, primogênito, unigênito. Quando 1 se junta com 6, se torna um número perfeito. O imperfeito se torna perfeito, porque encontrou com aquele que é perfeito, com o único que é perfeito, o único que é digno, o único autor e consumador da fé, o único. Então quantas vezes você vai ter que descer, Naamã? Por quê? A sua racionalidade tem que, a tua força humana que você confia tanto nela tem que, a maneira do homem tem que, para entrar a maneira de, e para que flua vocês estão aprendendo, é isso aí. Aí, qual é o rio que Elias mandou, o profeta mandou ele pular, Eliseu? Qual o rio? E o que Naamã fala? Todo homem cheio de si mesmo, ele vai sempre dar sugestão. Aí o que fala no versículo 12? Olha aí, olha o que ele fala: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer outro rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu a meia volta e partiu. Talvez você nunca leu esse texto da sua Bíblia. Olha o orgulho desse homem. Você vai diante de um profeta que é cheio e ele fala: você quer ser curado? Quero, é desse jeito. E ele faz o quê? Mas por acaso, ele começa o quê? Racionalizar, porque ele sempre se move, marca na mão e na cabeça, da forma que eu sou muito racional, eu penso muito antes de fazer. Você é um cabeça de pau, você tem que viver cheio do Espírito Santo, isso sim. Até onde a sua razão te levou? A lugar algum. E aí ele fala, tem 2 rios, que é o Abana e o Farfar. Aí eu pesquisei sobre esses rios. Sabe por que ele falou desses rios? Porque esses 2 rios, eles tinham um volume de água menor, e a correnteza dentro desses rios era menor, era mais fraca. Se você entra num rio, presta atenção que o volume de água é menor, fica mais parte do seu corpo cheio para o lado de, e você pode ter controle sobre o teu corpo. Aumenta aí. Jordão, não, profeta, Abana e Farfar, porque lá eu vou poder, lá eu vou poder me mover, lá eu vou poder ter controle sobre o que eu estou fazendo. Eu não gosto de perder o controle daquilo que eu estou fazendo. Profeta, o senhor não sabe o que você está falando. Eu tenho uma sugestão. Eu tenho pirraça e raiva de gente que vem pedir opinião para mim e dá palpite na opinião que eu dei. Ou você confia que eu sou um profeta de Deus, ou sai da minha frente. Vai procurar outro jeito de resolver teu problema então. Porque se eu sou boca de Deus para a sua vida, sou profeta e falo, faça do jeito que eu falei. Porque Deus, faça da maneira de Deus. Lá as correntezas são mais leves. Além do nível da água ser mais baixa, a correnteza é mais leve. Significa que eu não vou ficar o quê? Você imagina? Aí tem gente que fala, não, Naamã não quis entrar no Jordão porque ele ia ter que expor a lepra dele. Conversa fiada. Porque em qualquer rio que ele pulasse, ele ia ter que pular sem roupa. Ele não queria pular no Jordão, porque o Jordão é fundo. No Jordão, a água cobre a maior parte do teu corpo. No Jordão você tem que descer. No Jordão você tem que morrer, e você sente a força da correnteza fluindo em você,
te levando, você é levado. Imagina você, eu fui no mar, o meu pastor falou para mim, eu estou orando aqui, Deus mandou você lá no mar dar 7 pulos lá, não prega hoje você fazer isso, tá bom, eu sou pau mandado do Espírito Santo, e Deus falou que eu lhe obedeço, pus a roupa, pego o calção, mas tem que fazer isso, não tem que fazer nada, tem que obedecer o pastor, vamos lá, e 7 pulos, pum, levantei um, quase caí já, plá, a água veio até aqui, e eu não estava já tendo controle, e segundo e terceiro, eu falei, gente, o que Naamã passou? No 7º eu saí assim, ó, da areia assim, ó, desse jeito. Sabe por que ele tinha que descer no Jordão? Para que o Espírito fluísse nele, ele tinha que ser desabilitado na carne. Tem muita gente querendo descer no Abana e no Farfar, e quer ser curado, não vai ser curado, porque você ainda está tendo controle, você não quer fazer as coisas da maneira de Deus, você quer fazer do seu jeito. Ah, Deus pediu para me pular no rio, então pode ser qualquer um, não, ele falou o rio. Ele falou para Noé, eu quero a arca com tal medida assim, assim, assim. Imagina ele cortando a madeira, não tinha nada naquela época, Zé. Ficou um pouquinho maior, pai, vai essa aqui, não pode perder uma madeira não, é a medida certa, joga esse trem fora. Mas dá para pôr um remendo? Não, ele falou que as madeiras tem que ser nessa medida. Às vezes aqui na igreja eu falo assim, eu quero que faça isso, 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 põe daquele jeito. Aí o cara vem e faz do jeito dele, eu falo, arranca e põe do jeito que eu falei. Porque é o jeito que o Espírito Santo quer que faça. Você não tem autonomia para fazer as coisas do teu jeito, não. Mas Uzá estava bem intencionado, mas tocou na arca e morreu, porque só os levitas podiam tocar na arca. Boas intenções não movem o Espírito, elas geram morte. Tem muita gente no Farfar e no Abana, aumenta aí, ó. Quando olha, está leproso, porque continua fazendo da sua maneira. Filho, eu quero que você raspe a cabeça e fique tantos meses de cabeça raspada, e de 3 em 3 dias você tem que raspar. Hoje eu não raspei, mas é só um dia, né? Vou fazer de 4 em 4, eu acho que não tem problema, meu cabelo é assim. Abana e Farfar. Não se trata do teu cabelo, não se trata do voto, ele quer alcançar você, a tua obediência, o teu coração. Sabe que tem gente que está aqui e não é curado, porque fez 99% do que Deus pediu, não fez 100%. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia fala, porque ele fez tudo quanto Deus pediu para ele, ele fez toda a vontade de Deus. Sabe por que o Espírito desceu em Jesus e permaneceu nele? E porque ele agora pode batizar homens com o Espírito e dar autoridade para que esses homens também batizem outros, porque ele conseguia permanecer no Espírito, o Espírito permanecia nele o tempo todo. Agora não era mais uma porção do Espírito em cima de um homem, mas o Espírito controlando aquele homem o tempo todo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é controlado e guiado pelo Espírito. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os que são guiados e nascidos pelo Espírito. Sabe quando alguém é nascido e guiado pelo Espírito? Quando ele não dá palpite, quando ele faz exatamente o que o Espírito está pedindo. Mas o Senhor pediu para mim andar 40 dias descalço. Mas tal dia eu vou ter que ir em tal lugar, lá é quente. Azar é o teu, deixa o teu pé queimar, cria bolha, vai ter que aprender a obedecer, porque você até hoje foi arrogante e fez as coisas do teu jeito. Aprenda a obedecer o Espírito, não questione. Sai do Farfar e do Abana. Aí o profeta, pode ser? Não pode não, é o Jordão. Ele saiu que nem a gente, carnal. Por que será que ele estava leproso, né, irmãos? Você sabe que a lepra não é uma enfermidade comum, né? É uma doença espiritual. O que Jesus disse? Ide curai os enfermos e purificai os leprosos. Por que os leprosos não precisam de cura? Eles precisam de purificação. Porque eles são contaminados aqui dentro. Coração sujo, contaminado. Deixa o vento soprar. O Espírito
desceu e permaneceu sobre ele. Eu não quero que essa palavra saia da tua cabeça. Esse é o sinal João Batista. Aí quando João Batista, João 1:33, engraçado que é justo no versículo 33, e ele viveu até os 33 anos. 3 anos só foi suficiente para ele fazer uma revolução, porque ele viveu 3 anos no Espírito o tempo todo. Antes ele não fez cura, não fez nada, mas nesses 3 anos ele fez tudo, porque o Espírito desceu sobre ele e permaneceu. Esse é o sinal de quem irá batizar os homens com o Espírito Santo, de quem vai ungir outros para fazer curas e milagres. Show! Como que você conhece que um homem é de Deus? Permanece nele. Aí você quer que eu fale um negócio para você? Segura essa revelação aí. Jesus falou o quê? Fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Comer o pão. Segura essa aí. Comer o pão e beber do cálice. O pão e o cálice. A ceia, ela tem 2 significados. Ela tem um significado por Cristo crucificado e por Cristo ressurreto. O significado por Cristo ressurreto é o que? Este é meu pão, meu corpo, que foi o que? Partido por meio de vocês. E o cálice é o meu sangue. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do cálice não tem parte comigo. Por quê? Esse é o Cristo crucificado, e todos que fazem parte com ele estão crucificados junto com ele, tem o entendimento da cruz. É aí para ali? Não, aí vem o próximo passo. Se com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. Agora a ceia do Cristo ressuscitada tem um outro significado. O pão tem o significado do quê? Da palavra. Segura essa aí. Da palavra. Eu sou o pão vivo que desceu. E o suco de uva, o vinho, tem a tipificação de quem? Do Espírito Santo. Olha aqui para mim, segura essa aqui. Judas estava cheio de argumento, o quê? Judas Iscariotes, humanos. Ele vendeu a fidelidade dele com Cristo em troca de moedas, cheio de argumentos humanos. O que Jesus faz? Olha aqui. Ele pega o pão e faz o quê? Pastor Adriano, molha no vinho e coloca na boca dele. Sabe o que ele está querendo dizer? Só tem um jeito de tirar o argumento humano de uma pessoa. Como? A palavra encharcada pelo Espírito. Então ali ele estava dando a última chance para Judas e colocou na boca dele: o que você tem que fazer, faz rápido. Ele estava dando a oportunidade dele ser liberto. Então na ceia do ressurreto, o pão simboliza a palavra e o vinho simboliza o Espírito. O que acontece? Tinha Páscoa, 50 dias da Páscoa, depois tinha a celebração de Pentecostes. Pentecostes significa 50. E na Páscoa era celebrado o luto. Aquele cordeiro era sacrificado. Mas no Pentecostes era derramado bebida. E o resto da bebida eles tomavam. Por isso quando eles estão passando e vê a igreja de Atos, ali cheia de Espírito, falam: estão bêbados, o que é isso? Eles já beberam do vinho antes da gente oferecer o vinho. Antes dos sacerdotes oferecer a oferta de bebida derramada, eles já estão bêbados. Mas não é, porque eles tinham bebido do... Então, não adianta você pegar a Bíblia e conhecer teologicamente, e pregar e falar de tudo, se não estiver encharcada pelo vinho, não estiver cheio do Espírito, não vai gerar vida em ninguém. Sabe como eles comiam o pão naquela época? Eles molhavam o pão no vinho e comiam. Ninguém comia pão seco, porque o pão seco engasga. Ninguém come a palavra sem o Espírito. Se você vê um pregador pregando, mas só tem pão, não tem vinho, não tem o Espírito, não embriagueis com vinho que traz dissolução, mas embriagueis do... Aí você termina de pregar, você sai do culto diferente. Por quê? O pão estava molhado no vinho. O pão estava encharcado com o vinho, não era pão puro, não era pão seco. Você nunca mais vai comer pão seco. Nunca mais vai comer pão seco.
Desce o Jordão. Flua. 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 João 6. Tu és lindo, Jesus. Olha o que fala João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra, olha para mim aqui, a palavra sem o Espírito não tem proveito nenhum. Fala comigo, a palavra sem o Espírito de nada aproveita. O quem vivifica é o Espírito. As palavras que eu vos falo, olha Jesus, elas são Espírito e são. Você quer ter vida? E você então precisa de palavras que tem o pão encharcado no vinho. Jesus falou, minhas palavras são espírito e vida. Por quê? Eu não sei se eu estou conseguindo te passar isso. Por que os escribas eram aqueles que anotavam, que registravam a palavra, guardiões da palavra, eles não entendiam o que Jesus falava, porque eles conheciam o Deus histórico, eles não conheciam o Deus espírito. Lembra aquela mulher, ela fala assim, aonde que eu vou adorar? Uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é lá no Monte Gerezim. Aonde que eu devo adorar? Aí o Senhor falou, não onde, vem a hora, já chegou, onde o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Não é onde, é a condição. Todo o questionamento deles, né, nos 4 evangelhos é sobre letra, sobre doutrina, sobre letra. Por quê? Eles não tinham o Deus espírito, eles tinham o Deus histórico. Eles tinham pão seco, e de tanto comer pão seco, eles estavam enfiando a palavra goela abaixo, seco do povo, e o povo sofrendo com dores, com enfermidades, porque faltava o que? Vida. E para ter vida nas palavras precisa do que? Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. O que ele está querendo dizer? Eu não estou falando simplesmente algumas palavras, tem vida no que eu falo. Por que tem vida no que ele fala? Porque antes ele foi ungido pelo Espírito para curar. Então quando ele fala, seja curado, não é uma possibilidade, é uma verdade. Jesus nunca falou para os discípulos, se possível cure. Ele falou, vá e cure os enfermos. Mas só pode curar quem tem o quê? Palavras que tem o Espírito, o pão encharcado com vinho. Se você fala de pecado para alguém, condena ela, você é pecador, com acusação sem o Espírito, você não gera arrependimento, você gera culpa. Já viu aqueles pregadores? Por que isso? Por que aquilo? Palavras bonitas, pregações bonitas, mas são duras. Não geram transformação, gera medo, porque não tem o Espírito. Jesus começou a pregar, e os discípulos falaram, essa palavra é dura demais para nós, até para nós suportar é difícil, o que dirá do povo? O povo vai embora. Aí Jesus falou, se vocês quiserem vão também. Por que a palavra é dura? A palavra é dura para quem tem um coração duro. E como que o povo de Israel começou a ter um coração enrijecido e duro? Um coração duro, quem entende um pouco de coração, o coração ele é o quê? Um órgão o quê? Maleável, porque ele tem que bombear o tempo todo o sangue. Então o tempo todo ele tem que fazer, ele tem que ser elástico, ele tem que fazer isso. Um coração duro, ele deixa de bombear e para de funcionar e tira a vida. Olha o que eles estão falando, essa palavra é dura. Por que a palavra é dura para eles? Porque o coração deles se tornou duro. E por que o coração deles se tornou duro? Porque eles ouviram palavras sem o Espírito, e a palavra sem o Espírito não tem vida, gera morte, torna pessoas duras, pessoas machucadas, pessoas ressabiadas com tudo, pessoas que não têm mais vida. A Bíblia fala, por isso que a Bíblia fala que a letra mais o Espírito. Por que a palavra para eles estava sendo dura? Agora que vem uma palavra recheada de vinho, um pão recheado de vinho, agora que vem uma palavra revelada, para eles está sendo dura, porque eles estavam acostumados com a palavra nivelada por baixo, uma palavra humana,
com consciência humana, sem o Espírito. Então quando você vai num lugar e você acha a palavra num nível muito alto para você, na verdade, não está acusando a palavra, está acusando você. Essa palavra é dura demais, esse pastor ele prega muito duro, pelo amor de Deus. Essa igreja aqui já é para ter umas 600 pessoas, tanta gente já passou aqui. Mas tem gente que não volta, porque fala que aqui é muito, porque na verdade o coração dela se tornou duro. E por que o coração se tornou duro? Porque não tem vida de Deus. Porque ouviu palavras o tempo todo que foram palavras humanas, sem Espírito. É quando houve uma palavra muito revelada com o Espírito, não dá conta. Aí Jesus falou, se vocês quiserem ir, pode ir também. Eles falaram, para quem mais nós iremos? Só tu tens as... De quê? Sabe o que eles estão querendo dizer? Só tu tens as palavras cheias do Espírito. Porque as minhas palavras são Espírito e a vida é consequência de uma palavra cheia do pão molhado no vinho. Então quando eles falam, não temos para onde ir, só o Senhor tem palavra de vida, sabe o que eles estão querendo dizer? Só as suas palavras têm o Espírito. A deles não tem, a deles é só palavra, mas a sua tem o Espírito junto. Mexe, ativa algo dentro de mim. Então você tem que decidir, irmão. Ame, odeie, fique ou deixe. Muito tempo eu tive crente resistente nessa igreja que batia de frente. Não, muda isso, muda aquilo, muda o horário, vai para a noite, vai para a tarde, faz um tanto de horário de culto só, faz um culto de 1h30, sai daqui seus cantos endemoniados do inferno. Vai lá para a missa, que lá é de uma hora só a missa, vai lá. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. Aqui ele vai agir, e quem ficar aqui vai receber vida. Você não chega num cirurgião que vai operar o teu filho e trocar o coração dele que está duro, ou do teu pai ou da tua mãe, o coração do teu pai e da tua mãe está com a musculatura, está dura. Ô doutor, quanto tempo em média que leva uma operação dessa? Umas 4 horas, 5 horas, depois umas 2 horas para sair do centro cirúrgico. Ah não doutor, faz rapidinho, dá para fazer em 15 minutos? Você fala isso para o médico? Você fala o quê? Faça o que for preciso, mas salva ele. Eu estou fazendo o que é preciso para te salvar, querido. Porque se você não tivesse entrado nesse lugar e não tivesse recebido essas palavras que estão bombeando aí agora no teu coração, vida e Espírito, você já estava morto. Sem o Espírito você já estava morto. Então a palavra está te operando. Então fica aqui até você sair daqui restaurado. Não saia daqui sem um novo coração. Fica de pé no teu lugar. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito lindo, Tu és maravilhoso. Oh, vem nos restaurar. Você que estava morto receberá vida. Ezequiel capítulo 37, no versículo de número 2 em diante. Escute no que eu vou profetizar para você agora. Eu vou profetizar para você agora, como Ezequiel profetizou. Escute, receba agora. E ele me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Ele me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Verso 5: assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego, que com o Espírito entre eles, e eles viverão. A palavra fôlego no original é pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Fôlego e espírito é a mesma coisa. Ele falou: pode viver. É um vale de morte, só tem morte, só tem ossos. Além de ter ossos, não tem carne, não tem tendão, e os ossos estão sequíssimos, estão aí há muito tempo. Pode ter vida? Ele falou: não sei, Senhor, tu sabes. Ele falou: pois então eu vou liberar uma palavra, e você vai profetizar debaixo da minha palavra, e eu colocarei o meu fôlego, eu colocarei o meu espírito, e eles voltarão à vida. Você precisa de uma palavra de vida, você precisa de uma palavra do Espírito, e então você vai voltar até a vida de Deus. E eu colocarei, verso 6, tendões,
Tendões fala do quê? Do comando do cérebro para o corpo, trazendo movimento de novo, trazendo ordem, movimento, debaixo do Espírito, tato debaixo do Espírito, passadas e pegadas debaixo da mentalidade do Espírito. E cobrirei, farei carne crescer e cobrirei. No final do verso, vem o fôlego e respira, respira, respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Quando alguém está morrendo, deita aqui, e o coração está parando, o que os primeiros socorros dizem? Os socorristas: você precisa tirar do teu fôlego, tira do teu fôlego e dá para quem está sem fôlego, tira do teu fôlego e dá para quem está sem fôlego, porque a perca do fôlego tira a vida. Então o Senhor está falando: eu tirarei o meu fôlego e soprarei sobre eles, e eles terão vida. Deus está tirando o fôlego dele e está soprando sobre você. Ele está respirando em você. Se você está quase morto, recebe o fôlego dele assim, ó. Se você não consegue mais orar como convém, recebe. Você não vai se mover mais pela tua razão humana, mas pelo Espírito. Eu gostei dessa tradução, ele fala: vou respirar sobre eles o sopro da vida. Assim diz Javé, o Espírito que vem dos quatro cantos sopra e respira sobre os mortos. Respira, tira do meu fôlego e dá para eles, para que eles possam viver. Você vai jejuar, você vai orar como nunca, você vai orar em línguas, você vai cantar louvores, você vai curar enfermos, expulsar demônios, ganhar alma para Jesus, tua família inteira, porque o Espírito de Deus irá permanecer sobre ti, e você irá permanecer nele. Fraco hoje aqui, você pensou em desistir, você entrou abatido, mas Ele está respirando o fôlego dele em ti. Ele formou aquele corpo do pó da terra, Ele formou Adão do pó da terra, e soprou nas narinas dele, e disse: levanta-te, Adão. E ele se tornou ser vivente. O que te dá a vida é a palavra cheia do Espírito. O que te dá a vida não é o homem, o que te dá a vida não é o dinheiro, o que te dá a vida não é a comida, não é como você se veste. O que te dá a vida não é o que o médico diz, é o Espírito, é o Espírito. Então Ezequiel profetizou, e aquele vale de ossos secos se transformou no exército que lutou e venceu. Sopravam sobre as pessoas, eles estavam dando do fôlego que Deus deu para eles. Do mesmo fôlego que eles receberam, Ele estava dizendo: vai também você.
Vai aos 4 cantos, vai pregar o Evangelho. O que te faz um discípulo não é curso de teologia, não é curso de discipulado. O que te faz um discípulo é o Espírito Santo. O que te capacita é o Espírito Santo. Não são livros, eles te ajudam, te auxiliam somente, mas quem te dá vida é o Espírito. Palavras do Espírito, palavras cheias do Espírito. Você precisa estar numa casa de paternidade, onde tem profetas que liberam palavras de vida, que liberam fôlego sobre você. Então você vai marchar e nada vai te parar, nem um dia da tua vida, e você vai cumprir o propósito de Deus na terra. Nesta manhã eu profetizo o sopro do Espírito soprando aqui. Feche os teus olhos e começa a receber agora. Receba a vida de Deus. Toda morte vai embora, todo coração duro. Sopra Espírito, sopra Espírito. Sopra. O tema dessa mensagem é sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus. Sopra. Sopra Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus. Vai para o Jordão, irmão. Faz da maneira que Deus pediu. Para de teimar. Entra nas águas de correntezas fortes. Perca o controle. Shiralababandoyo. Ei. Ei. Recebe o sopro. Recebe o sopro. Recebe o sopro. Você que quer o sopro do Espírito, vem para frente. Perde a tua razão. Perde o direito de ser racional. Sopra, 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 vai clamando, vai clamando, vai clamando, para sempre, Fernandinho. Sopra, mais rápido possível. Sopra, sopra. Sopra, Espírito. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Sopra, Espírito.
seus olhos, receba a vida de Deus aí. Profetizo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a partir de hoje. Aquilo que o homem não pode fazer, o Espírito faz. A religião te batiza com água, mas o Espírito te batiza com fogo. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o batismo com fogo agora. Você que estava desviado há muito tempo, não orava em línguas, receba agora. Agora. Receba sobre ti fogo do Espírito. Flua em você o poder do Espírito Santo, que vai fazer de você um verdadeiro crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Seja transformado, seja regenerado. O Espírito vai permanecer em você. Vem fazer morada, vem fazer morada, Espírito Santo. O meu coração é o teu lugar, faça morada, Espírito Santo. Vem fazer morada, vem fazer morada, Espírito Santo. Oh, o meu coração é o teu lugar, faça morada, Espírito Santo. Vem fazer morada em mim. Fazer morada em mim, vem fazer morada em mim. Diga para ele: vem fazer morada em mim, vem fazer morada em mim. Feche os teus olhos e diga: vem fazer. Vem fazer morada em mim, vem fazer morada em mim, vem fazer morada em mim, vem fazer morada em mim. Vem fazer morada, vem fazer morada, Espírito
chamamos, Espírito. Não podemos fazer essa obra baseado no nosso intelecto, nas nossas forças humanas, no nosso conhecimento. Dependemos de Ti, Espírito.